capítulo 4, no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que deu e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo que nele crê, vivamos. E nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Ó querido e eterno Pai, nós te amamos e nós declaramos nessa noite que nós precisamos do Senhor, não por aquilo que o Senhor nos dá, mas por aquilo que o Senhor é para nós. E eu digo aqui, Pai, em uma só voz: o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, e nós te amamos, nós precisamos de Ti, Jesus. Senhor meu Deus, fala conosco nessa noite, fala com cada um aqui presente, Pai, com as criancinhas lá na salinha, com os jovens aqui neste ambiente, Pai, que Teu Espírito Santo faça a obra neste lugar, e que nós viemos ser cheios da Tua presença. Quem crê, diga amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso. O amor de Deus é impressionante. Nós não conseguimos descrever a imensidão desse amor. O amor de Deus, irmãos, a Bíblia diz que Ele nos escolheu nos amar, e nos amou primeiro. O amor dEle é tão transformador, que Ele transforma aquele que odeia, que tem ódio no seu coração, em uma pessoa boa. Ele transforma aquele bandido, um ladrão, em uma pessoa correta e justa. Esse é o amor de Deus que nos transforma. Muitas vezes nós não amamos a Deus como nós devemos amar, porque o amor dele, irmãos, ele nos constrange todo dia. Todo dia ele nos constrange. Só que Deus não nos ama com qualquer amor. O amor de Deus se chama amor ágape. Um amor que nos escolheu nos amar sem pedir nada em troca. Ou seja, Ele não quer nada. Ele não quer que você dê carro, casa, ou isso ou aquilo para Ele. Deus quer que você escolha amá-lo da mesma forma que Ele nos ama. E esse amor é tão poderoso que transforma os nossos corações. Enquanto eu preparava essa palavra, eu comecei a me lembrar do meu pai, irmãos. O momento que meu pai saiu de casa e abandonou a família. E nesse momento eu comecei a me lembrar, irmãos, da dificuldade que eu tive para perdoar o meu pai. Para perdoar. Toda criança, irmãos, ela precisa de um pai. O pai tem uma função específica na casa. Assim como a mãe tem uma impressão também específica, um ato específico no lar. Tanto um como o outro, a criança precisa. E algumas vezes nós acabamos deixando o tempo e a dificuldade atrapalhar nossa relação com o nosso Pai Celestial. Por quê? Porque se a criança, ou um filho que está aqui, você que está aqui, não teve uma relação com seu pai, com a sua mãe, você não consegue ter uma relação direito com Deus. Como assim, pastor?
É porque, irmãos, o pai tem um papel específico. O pai, ele aconselha, ele cuida, ele protege, ele ensina. Ele mostra a forma de administrar. Ele mostra a forma de lutar, de não desistir. Ah, mas pastor, o meu pai, ele foi um mau exemplo para mim. Meu pai bebia, meu pai fumava, meu pai brigava com a minha mãe, batia em mim, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Enquanto Deus ministrava essa palavra no meu coração, agora, Deus falou no meu coração que quando alguém não consegue ter um pai bom, ele pode se tornar um pai melhor, uma mãe melhor. Preste atenção aqui em mim, irmãos. Deixa a pastora ali. Olha que interessante, irmãos. Quem sabe você teve um pai ótimo para você, que deu tudo para você, que te ajudou e te ajuda até hoje. Mas tem pessoas, irmãos, que não teve o convívio com o pai. O pai abandonou a casa, o pai traiu, o pai obrigou, o pai abusou, o pai fez várias coisas. E essa questão de ter o pai na casa, irmãos, meu Deus, isso faz uma falta. Quantas vezes eu queria que meu pai estivesse junto comigo para me aconselhar, para me dirigir, para me mostrar. Quantas vezes eu senti falta do conselho do meu pai. Não que minha mãe não servia, não que ela não tinha essa capacidade, mas não, é que o pai faz um papel diferente na casa. E é algo sobrenatural, porque é algo, irmãos, assim, ó, que, querendo ou não, muda a vida de um menino e de uma menina. Quando o pai sai desta casa, ou abandona a casa, parece que falta algo. E a Bíblia diz que é para nós amarmos uns aos outros e perdoar uns aos outros. E aqui está o segredo, irmãos, de você romper algo na sua vida pessoal. Quem sabe você teve um pai que não aconselhou você, você teve um pai que não ajudou, um pai que traiu, um pai que enganou, um pai que mentiu. Deus falava para mim, mas essas pessoas podem ser um pai melhor. Essa pessoa, essa mulher pode ser uma mãe melhor. Não importa como foi o teu passado, como foi a tua criação, o que importa é que tem um pai maior cuidando de você. Que tem um Deus que se preocupa contigo todos os dias, e que Ele pode tornar você uma mãe melhor e um pai melhor. Mas pastor, e como que eu faço isso? Irmãos, quando eu estava nessa decisão de retornar aos caminhos do Senhor, a minha dificuldade, não sei a questão do meu irmão, mas a minha dificuldade era olhar nos olhos do meu pai e dizer: eu te perdoo. Lembrando que ele traiu, bateu na minha mãe. Aí comecei a lembrar só das coisas ruins. Um dia ele me levantou pela perna, pegou um facão e me bateu com a prancha do facão. E sem querer ele acabou cortando um pouco a minha perna. Eu tenho essa marca até hoje. Até hoje tem essa cicatriz. E toda vez que eu lembrava do meu pai, eu começava a lembrar de quê? De dor, de tristeza, de engano. Eu não sei se já falei para a igreja, mas um dos motivos que eu me joguei nas drogas foi para preencher o vazio da falta do meu pai. Digo novamente, não por causa da minha mãe sempre esteve presente. Até um determinado ponto ela fez o que ela conseguiu fazer, mas faltou algo, irmãos, e essa questão era meu pai. E aqui mora uma chave que pode mudar a vida de qualquer pessoa que está aqui nessa noite. A palavra chamada perdão. Por mais traste, por mais errante que teu pai tenha sido com você, quem sabe o teu pai valorizou a tua irmã, valorizou os teus irmãos, muito mais do que você. Quem sabe teu pai valorizou outras pessoas muito mais do que você. Mas Deus quer apagar essa história de tristeza.
essa história de angústia. Deus, Ele quer apagar algo que te traz tristeza sobre o teu coração. Deus quer trazer algo novo sobre a tua vida nessa noite. Quem quer receber, diga amém. Quem sabe você, como eu, se jogou no mundo por causa da tristeza, da falta do pai. Meu pai batia na minha mãe, irmãos. Meu pai fazia a minha mãe fazer doce, salgado, rapadura de coco, amendoim, sacolé, picolé para vender, para sustentar os vícios dele. Aí um dia eu estou voltando para Jesus, quando eu estou fazendo uma luta entre a carne, os vícios, as drogas, vindo para Jesus, tentando mudar a minha vida, a mulher chega para mim e diz assim: olha, por que você não consegue chamar Deus de pai? Eu falei para ela assim: olha, eu não consigo chamar Deus de pai, porque toda vez que eu vou falar pai, eu lembro do meu pai. E a pessoa que ora a Deus e chama Ele de pai, é porque tem um relacionamento perto. Está entendendo, irmãos? Tem um relacionamento diferente. E eu comecei a falar com Deus, e para mim poder chamar Deus de pai, eu tive que pedir perdão antes para o meu pai. E pensa na dificuldade, irmãos. Como eu falei, toda vez que eu falava do meu pai, eu me lembrava da tristeza, das coisas que ele fazia para minha casa, para minha mãe, para o meu irmão. E uma vez eu me lembro que eu estava vendendo rapadura na rua, isso que eu acho que eu não contei para ninguém. Talvez tenha contado, não lembro. Minha mãe disse: ó, volta para casa antes que teu pai venha. E eu vendendo rapadura na rua, irmãos, acho que eu tinha uns 8 anos. 8 para 9 anos, por aí. Vendendo rapadura na rua, meu irmão chamou com os amigos. Tinha um Dudu, que jogava muito bem futebol. Aí estava jogando lá, os chinelinhos fazendo a distância do gol, né? Todo mundo jogando de pé no chão. Na rua X, era X não sei do que, lá em Guaíba, Avenida X, uma coisa assim. Jogando de pé no chão, os chinelinhos marcando o gol. Estava faltando um para jogar. O meu irmão disse: mano, ó, vamos jogar. Eu falei: o pai vai estar em casa, daqui a pouco tem que estar em casa. Ah, vamos jogar um pouquinho. Aí eu olhei para a bacia e disse: vendi quase tudo, falta só 2, né? Eu vou. Aí, coloquei a bacia no chão, no cantinho, na calçada, fui jogar bola com eles. Daqui a pouco veio o meu pai com a cinta na mão, correndo, bêbado. E meu irmão, ele teve um problema muito grave assim, né? Ele tinha bronquite asmática quando era pequeno. E daí ele estava correndo, daí eu vi que meu pai ia pegar ele, eu cheguei perto do meu pai viu que estava mais fácil me pegar e correu atrás de mim. E o meu irmão, eu disse: vai para casa, mano, vai para casa. Ele foi. E eu subi num barranco que tinha assim, perto de uma escola, me grudei nas grades, meu pai não conseguia subir lá. E eu fiquei lá. Ele falou: a hora que tu chegar, tu vai apanhar. E quando eu cheguei em casa, irmão, meu Deus, a minha mãe me pegou pela orelha, e ela disse: Nelson, não precisa bater que eu já bati. Não precisa bater que eu já bati nele, já falei com ele. Meu pai alterado, irmãos. O que ele viu na frente foi o facão, ele pegou o facão e pegou a prancha do facão, me ergueu pela perna e me deu. Minha mãe segurando ele, mas meu pai, naquela época, ele era um marinheiro meio forte. E aquilo me marcou a minha vida. Então assim, toda vez que eu ia falar com Deus e chamar Ele de pai, eu não conseguia. Porque eu não conseguia ver um pai ruim. Porque toda vez que eu via o meu pai, eu lembrava que ele era ruim. E como é que eu ia chamar Deus de pai? Me trazia toda a lembrança ruim. Está entendendo, irmãos? Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é amor. A Bíblia fala que Ele é o próprio amor. E eu tive essa dificuldade, e era uma luta minha, contra mim mesmo, de dizer: pai, eu te perdoo. Só que toda hora quando eu ia orar, eu dizia para a mulher que estava me instruindo, a Marilene, que hoje faleceu, já é falecida,
Eu dizia para ela, não consigo dizer perdoo para o meu pai. Ela dizia, filho, não é um sentimento, você vai ter que escolher fazer isso. Se você escolher perdoar o teu pai, Deus vai liberar muita coisa na sua vida. E eu falei para ela assim, então tá, mas eu não estou sentindo nada agora, eu não consigo fazer. Então foi bem, irmão, assim, ó, difícil para mim perdoar meu pai. Mas chegou um momento que eu estava orando lá no meu quarto, irmãos, na casa onde a mulher tinha me adotado. Eu estava orando na casa lá, eu já era grande já, irmãos, né? Estava saindo das drogas, e ela começou a orar, eu comecei a orar, e daqui a pouco eu consegui dizer aquela palavra, pai, eu citei o nome do meu pai, pai, Nelson Cícero Maia, eu te perdoo. Irmão, aquilo foi um alívio no meu coração, porque a partir daquele momento eu conseguia olhar nos olhos do meu pai, a partir daquele momento, aí irmãos, dali para frente eu comecei a chamar Deus de pai, porque eu comecei a sentir esse amor, que Ele fala aqui, que Ele é o amor, e que Ele nos escolheu primeiro. Eu comecei a ver esse amor de Deus, e quando meu pai não estava perto, ou ali, eu começava a chamar o meu Deus de meu pai, e eu dizia, pai, fica comigo, abençoa a minha vida, muda a minha história, arranca esses vícios do meu coração, arranca os desejos do meu coração. Eu comecei a orar a Deus, irmão, e comecei a ver Deus como meu pai. Não importa o qual pai você tenha tido na sua vida, se ele foi bom ou se ele foi ruim, mas eu quero dizer uma coisa para você, você pode ser um pai melhor do que você imagina, você pode formar uma geração de filhos abençoados através das suas mãos, mas você precisa decidir mudar a história, você precisa decidir mudar a sua história, mas nenhum milagre acontece se você não quer. A Bíblia relata que Jesus, aonde ele andava, na sua terra, ele não conseguiu fazer muitos milagres. Por quê? Porque as pessoas viam ele como o filho do carpinteiro. José, carpinteiro. As pessoas, quando olham para você, vê quem? Quem que elas veem? Ah, esse é o filho do Norberto. Ah, esse é o filho do João. Esse é o filho do Marison. Esse é o filho do Edson. Mas elas não sabem que há um propósito dentro de você. Quando as pessoas, os amigos do meu pai olhavam para mim, sabe o que eles viam? Esse é o filho do Zé do Caixão. Uma vez tinha uma roda de amigos, as pessoas olhavam para mim e diziam, ó, esse aqui é o filho do Zé do Caixão, ó. Você quer que as pessoas olhem para você diferente? Sim ou não? Quer? Quer deixar o passado para trás? Quer viver algo novo? Muda a tua história. Deus não vai obrigar você a mudar, você tem que escolher a mudar. Você precisa se posicionar e dizer, eu quero, eu faço, eu vou fazer e vou mudar a minha vida. Você acha que Deus me curou das drogas como? Eu fumando um baseado dentro da igreja? Não, irmãos, eu fiz um propósito com Deus, disse, Deus, a partir de hoje eu quero mudar a minha vida, se o Senhor é Deus, se você existe, eu vou ficar tantas semanas, 7 quinta-feira, sem tocar em nada, mas nessas 7 quinta-feira, pelo menos uma, o Senhor venha me curar. Na quinta Deus me curou, faltou mais 2, e eu fui embora? Não, irmãos, eu fiquei na igreja, por quê? Porque o Pai me curou. E todo filho quer ficar perto do pai, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Até de bigode, pode até ter um punhado de filho, mas o filho quer ficar perto do pai. Perto do pai. Porque o pai, ele tem algo importante para passar para o filho.
E Deus tem algo importante para passar para mim e para você, que Ele é amor, amor puro, e que Ele deu o próprio Filho dEle, Jesus Cristo Nazareno, por mim e por você, e você precisa entender isso. O maior segredo, irmãos, é que Ele nos escolheu nos amar, e que Ele não vai trocar você por nada. Você pode até esquecer dEle, você pode até deixar Ele para trás, mas Ele escolheu te amar, e Ele não vai te deixar sozinho, porque Ele é Deus, e Ele é Deus Pai, o Todo-Poderoso. Irmãos, a Bíblia fala de um Deus que não está morto, de um Deus que está vivo, amém? Um Deus que está vivo, está pronto para mudar a nossa história. Mas eu, como filho, o que eu estou fazendo para me aproximar do meu Pai? Do meu Pai Celestial. Tem um Pai físico? Tem. Para a glória de Deus, eu consegui me consertar com meu Pai. Eu pude ajudar o meu Pai em tudo o que eu pude fazer. Até orei esses dias para Deus e falei: Senhor, será que eu consegui fazer tudo aquilo que eu pude fazer pelo meu Pai? Porque você perdoar de palavras é uma coisa, mas agora você perdoar com palavras e atitudes é totalmente diferente. Quem está entendendo, diga amém. Que tipo de pai você quer ser? Que tipo de mãe você quer ser? Ah, pastor, mas meu pai foi um safado, um sem vergonha. Meu pai me prejudicou. Irmãos, perdoe ele. Perdoe seu pai. Perdoe a sua mãe. Perdoe seu irmão. E viva uma vida com o Senhor Jesus. Viva uma vida com Ele de verdade, irmãos. Viva uma vida com Ele de verdade, intimidade. Começa a buscar a presença dEle. Começa a ver como Ele está contigo. Irmãos, Deus está com você. Aí você vem aqui e diz: Deus fala comigo, abre a porta do trabalho. Você que vem aqui nessa noite por causa disso, eu vou dizer uma coisa: o Pai pode abrir, se você buscar a presença dEle. Só que não adianta você ganhar um presente e ir embora. Assim como o filho pródigo fez, irmãos. O filho pródigo pegou tudo o que tinha e foi embora. Foi viver a sua vida. E ele deixou o pai para trás. Não saiu na bênção do pai. Ele quis viver a sua história. E achava que sem o pai ele poderia viver melhor. Com a força do braço dele. Só que lá na casa do pai tinha tudo. E muitas vezes é assim. Nós reclamamos de Deus. Nós queremos sair até da presença de Deus. Vamos para o mundo. E nós esquecemos que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E tudo está na casa do pai. Mas chegou um dia que esse jovem, ele se lembrou que ele estava perdendo tudo. Não tinha mais nada na sua vida. Mas ele se lembrou que lá na casa dele, os empregados do pai dele tinham que comer, tinham que vestir, tinham que tomar, e tinham o amor do pai. Aí ele disse: vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para ele: pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado de seu filho, permita-me que eu trabalhe como um servo teu. Sabe o que o filho fez? O filho se humilhou diante do pai. Irmãos, se você quer que Deus mude a sua história, se humilhe. Se humilhe diante do Senhor. Se humilhe diante dEle. E diga: Senhor, não sou nada sem a Tua presença. Sou um pecador. Sou falho. Sou errante. Mas eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. Se você falar para Deus, se humilhar na presença do Senhor, irmãos, Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar você. Ele vai mudar. Pastor, pai me
me estrupou, meu padrasto, ou isso ou aquilo. Irmãos, deixa para trás o passado e viva uma história que Deus tem para você viver. Esqueça o passado e viva o agora, porque o amanhã não existe, o que existe é hoje, e o hoje você pode mudar, o hoje você pode transformar, o hoje você pode fazer. Eu agora. Deus quer abençoar você. Eu pude perceber que esse Pai Celestial existe de verdade. Tem muita gente na internet, a mídia aqui, né? Muita gente na internet tentando provar que Deus não existe. Irmão, as pessoas não entenderam ainda. É mais fácil eles tentar provar que Deus não existe. Porque Deus existe, irmãos. O teu DNA, a célula do teu corpo, tem a assinatura de Deus. Tudo, as moléculas da água, tudo a assinatura de Deus, irmãos. Tudo. E alguém ainda fica dizendo, me prova se Deus existe. Não, não preciso provar. É você que tem que me provar a não existência dele. Porque ele existe. E ele está aqui. E ele quer mudar a sua vida. Só que Deus, irmãos, ele é assim, ele é amor. Ele não vai pegar você à força e dizer, ei, me aceita no teu coração. Não, irmãos, Deus é amor. Deus vai bater na porta e vai pedir, posso entrar? Se você deixar ele entrar, ele vai fazer morada. Se você não deixar, ele não vai morar. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai morar. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu não conheço Deus só de falar, mas eu conheço Deus de comigo estar todos os dias, de ver o milagre de Deus comigo, de estar no fundo do poço e dizer, Senhor, se é Tu, fala comigo. Senhor, se é o Senhor que está fazendo isso na minha vida, fala, me chama, faz isso, faz aquilo. E Deus falando comigo, e eu ali ouvindo Ele falar. Até que um dia eu fui orar por alguém, e a pessoa estava com catarata nos olhos, mal conseguia enxergar. Eu comecei a orar por aquela pessoa, eu falei, Pai, há poder no Teu nome. Eu comecei a orar por aquela pessoa enferma, aquela pessoa que não conseguia enxergar direito, e de repente no final da oração, os óculos dela começou a ficar ruim para ela. Ela tirou os óculos e disse, pastor, estou enxergando melhor. Quem tem esse poder para fazer? Eu? É o Pai que tem esse poder. É Ele que tem autoridade. É Ele que tem poder para curar os enfermos e sarar os coxos. É Ele que tem o poder para restaurar a família, restaurar o casal, restaurar o pai, a mãe. É Ele que tem esse poder. É Deus. É Deus que tem esse poder. Eu choro mesmo. Eu sou macho, irmão, mas eu choro de alegria por saber que um dia o Pai me amou tanto, esse Deus me amou tanto, que perdoou todos os meus pecados e escreveu uma nova história. Deus, Ele não olha por teus pecados. Deus quer saber o que você quer fazer na sua vida. Se você quer mudar o rumo da tua história, saiba que as mãos dEle estão estendidas, os braços estão estendidos para receber você, porque Ele escolheu te amar. Deus escolheu te amar. Deus escolheu te amar, irmão. Um dia Deus pediu para mim, tu me ama? Eu falei, te amo, Senhor. E uma vez eu acabei batendo no rapaz lá. Eu tinha prometido para Deus que eu não ia brigar mais. E eu bati nele, quase matei ele assim, irmão. E eu ouvi uma voz que me chamou pelo meu nome. E eu reconheci essa voz. Essa voz era do meu Pai Celestial. Quando teu pai, filho, você que está aqui, quando teu pai chama a tua atenção, não é porque ele quer o teu mal,
às vezes ele pode até estar com a opinião errada, por não ter o discernimento de espírito, mas assim mesmo, ame o seu pai. Quem está entendendo, diga amém. Ame o seu pai, perdoa o passado e viva uma história nova. Seja um pai melhor, seja um pai melhor na sua casa, muito melhor. Irmãos, eu não sei você, mas quando Deus me trouxe para esse evangelho, que eu não vou abandonar nunca mais, quando Deus me trouxe para esse evangelho, primeira coisa, Ele restaurou o meu interior. Mas Ele só vai restaurar o teu interior quando você entender a palavra chamada perdão. Se você perdoar, Ele vai te perdoar. A Bíblia fala, se você perdoar o teu próximo, Ele vai perdoar você também, os teus pecados, as tuas falhas. Mas lembrando sempre que a honra precede a honra. Se você honrar, você vai ser honrado. Se você não honrar, você não será honrado. Está entendendo, igreja? Honra o teu pai e a tua mãe, é um dos mandamentos do Senhor. Honra, mesmo falhos que eles sejam. Você não precisa trilhar. Irmãos, eu comecei a trilhar um caminho do evangelho, meu pai estava trilhando um caminho de macumbaria, mas eu amava o meu pai, e ainda amo até hoje. Tem dias que estou tomando banho, eu falei, meu Deus, se meu pai estivesse aqui, como diácono, ia fazer isso. Às vezes eu me pego chorando no banheiro por falta do meu pai, pai carnal, mas o Pai Celestial, Ele vem e me preenche aquilo que falta. Eu posso dizer claramente para você, o meu pai morreu em Jesus. Mas quando eu estava trilhando o caminho do evangelho, meu pai estava trilhando o caminho de macumbaria. Estava lá fazendo feitiçaria, para mudar a vida financeira, conjugal. Estava lá. E um dia juntei ele no chão, cheio de pó de cocaína, quase morto. Nunca me esqueço dessa cena. E não quero me esquecer, porque serviu de testemunho, porque aquele dia Deus curou meu pai das drogas. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido, escuta o que eu estou falando. Se a tua mãe te abandonou, se o teu pai deixou você, se há falhas na tua convivência com a tua família, escolha perdoar e viva a tua vida com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Viva a tua vida com Deus, a tua caminhada com Deus. Vai chegar lá na frente, teu pai e tua mãe verão quem você se tornou, e eles vão querer seguir você. Por isso que meu pai começou a me seguir. Eu levei meu pai para a igreja, e quando eu era pequeno, meu pai me carregava para a igreja. Mas quando eu cresci, me converti e conheci Jesus de verdade, eu levava meu pai para a igreja. Está entendendo? Que tipo de filho você quer ser? Um filho que vai ser lembrado dos antigos apelidos? Ou você quer ser lembrado como filho do Deus vivo? Olha lá, ó. Lá vai o filho do Deus vivo. Quem quer ser chamado assim? Lá vai a filha do Deus vivo. Você pode ser conhecida como filha de Deus, irmãos. Deus nos escolheu como filhos. Se você aceitou Jesus no teu coração, Deus te escolheu como filho, e passou de ser criatura para filho. Não importa quantos pecados você tenha. Eu duvido que teve mais pecado do que eu na vida aqui, mas eu escolhi ficar perto do Pai Celestial. Ele assumiu aquele papel que o meu pai carnal não tinha feito, e eu começava a orar, e eu
comecei a ver que eu não estava mais sozinho. Aonde ia, eu sabia que eu estava com Deus e Deus estava comigo. Quando você começa a buscar a presença de Deus, quando você começa a viver esse amor de Deus, você não anda mais sozinho. O Pai está com você e o Pai protege o filho. O Pai cuida do filho. Quem é pai aqui nessa noite? Levanta a mão. Quantos de vocês quer ver o seu filho perdido no mundo? Nas drogas, no tráfico? Ninguém quer, irmãos. Ninguém. Nem um traficante. Irmãos, quando eu comprava para vender, comprava maconha, o filho do traficante vendia, mas ele não podia consumir. Ai dele se ele consumisse. Agora eu te pergunto, por que o traficante, o pai não deixava o filho fazer? Por quê? Porque destruía a vida do filho. O pai só queria que o filho ganhasse o dinheiro, mas não participasse daquilo ali. Todo pai, por pior que seja, ele nunca vai dar uma pedra em forma de pão para o filho. O pai quer ver o filho crescer, amém? Pastor, meu pai não está em casa, quem está em casa é a minha mãe. Então cuide da tua mãe, mesmo que ela tenha os erros dela, que você possa ajudá-la, ela a encontrar o pai que está no céu, e este pai pode mudar a vida dela. Está entendendo, irmãos? Está entendendo, irmãos? Ó, meu pai não me acompanha, meu pai não vem na igreja, mas você está aqui. Torne-se um pai melhor do que você já teve. Seja um pai maravilhoso, seja um homem de Deus, um homem de Deus. E quando você formar a tua família, você vai ver os teus frutos. Irmãos, meu filho hoje de manhã, ele me abraçou, é a primeira coisa que ele fala: pai, como eu te amo. Irmãos, essa palavra amor, ela quebra o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que se você não ama a Deus, você não conhece a Deus. Se você não ama o próximo, você não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor verdadeiro, Ele é amor puro.